Boa noite para todos. Nos informa a doutrina espírita que, diferente daquilo que nós costumeiramente pensamos, nós não possuímos somente essa existência corporal. Nós já tivemos outras existências, já tivemos outras encarnações, já vivemos em outras épocas. E nesse longo trajeto que nós fizemos, ao longo da história, para chegarmos até o dia de hoje, nós fomos aprimorando uma série de valores dentro de nós, tanto na área do conhecimento, da intelectualidade, como na área moral. Fomos melhorando moralmente, fomos vivendo experiências que foram nos melhorando a cada momento. E em cada uma dessas encarnações que a gente teve a chance de vivenciar, em cada uma dessas experiências, nós fomos convivendo com pessoas em cada uma dessas etapas. Imaginemos que em cada uma das encarnações que a gente teve, nós tivemos uma família, nós tivemos mãe, tivemos pai, filhos, amigos, emprego. Nós vivemos com as pessoas em nosso redor, criamos inimizade, mas também fizemos afeto. Ou seja, na nossa vida de relação, nós fomos criando relacionamentos com as pessoas ao longo dos séculos que foram passando. Isso fez com que, em cada existência, nós criássemos relações com indivíduos que, de certa maneira, não foram relações felizes. Nós odiamos, nos vingamos, fizemos o mal, traímos, matamos, roubamos, ou fomos roubados, assassinados, fomos a vítima, fomos o algoz, pouco importa, mas nós cultivamos ao longo dessas várias encarnações uma série de espíritos que, de certa maneira, ainda se incomodam conosco e não se sentem felizes com a nossa presença e com a nossa vida. Mas, se isso é verdade, nós também, ao longo dos séculos, fomos fazendo relações positivas com uma série de espíritos com os quais nós nos relacionamos. Fomos criando uma teia de afeto a cada existência. Então, em cada uma dessas oportunidades que a gente teve de renascer na Terra, nós alargamos o conjunto de indivíduos que fazem parte da nossa história. É lógico que há uma tendência de repetição de vários indivíduos numa encarnação para outra, ou seja, familiares costumam acompanhar os seus entes queridos em outras existências, isso é bastante comum, mas mesmo com isso, nós vamos alargando esse conjunto de espíritos que são nossos afetos, vamos ampliando um conjunto de espíritos que vão se afinizando a nós. A esses espíritos que no curso dos séculos se tornaram afins conosco, a doutrina espírita chama esse conjunto de espíritos pelo nome de família espiritual. Eles não eram de princípio vinculados a nós, eles não foram criados desde o princípio atrelados à nossa história. Nós, em um dado momento, passamos a conhecê-los, nos afinizamos e eles então passaram a compor a nossa família espiritual. Resultado, dentro desse grupo de espíritos que fazem parte da nossa família espiritual, a gente poderia dizer que existe dentro delas basicamente 3 tipos de relações. Aqueles que a gente ama demais, a gente ama muito, mas eles ainda são difíceis. A gente é que tem que estar te segurando, vamos embora, eu te dou a mão, vamos, mas eu não quero, mas não. E aí, mas eu gosto tanto dessa pessoa, que pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um amigo, pode ser um filho, pode ser, sei lá, pode ser até um genro, né? Para não dizer que eu estou falando de sogra, mas há pessoas que a gente ama muito e que essas pessoas têm dificuldade de caminhar, mas os nossos corações não conseguem soltar a mão dessas pessoas. Existe o reverso da medalha,
que são aqueles que nos amam, e nós é que somos a alma difícil. Eles não desistem de nós, eles apostam na gente. Mais uma vez, fez besteira de novo, oh meu Deus, vamos lá. E junta, e vai, e a gente vai se arrastando, melhora um pouquinho. Eles, olha que bacana, melhorou, vamos. E existe um terceiro em que as coisas são iguais, né? A gente tanto gosta como é gostado, é uma relação de muita reciprocidade, e faz isso um laço muito forte de afeto, muito típico de alguns tipos de casais que possuem afinidade, são laços de afinidade construídos ao longo dos séculos, em que essas relações de afeto podem ser criadas no curso dos milênios. Então, essa família espiritual, com esses 3 naipes de relacionamento, acabam apresentando para nós, basicamente, 2 tipos de espíritos. Existem espíritos que fazem parte da nossa família espiritual, que eles gostam de nós. Eles gostam da gente. Gostam. E existe um outro grupo de espíritos que estão na nossa família espiritual, que eles não simplesmente gostam, eles nos amam de uma maneira muito intensa, porque esses nos gostam, mas eles são ainda espíritos, eles não são atrasados, mas eles são espíritos ainda, eles são espíritos muito humanos, por assim dizer. Eles têm preocupações muito humanas, enquanto que esses têm preocupações muito mais espirituais. O primeiro grupo, formado desses que têm preocupações mais humanas, eles gostam de nós, e como eles não têm aquela grandeza espiritual, embora eles nos gostem, nos queiram bem, eles nos gostam como pessoas. Então eles têm uma tendência de ficarem felizes com os nossos sucessos materiais. Eles se agradam das nossas boas soluções materiais. Ai, nossa, meu filho agora lá na terra, nossa, ele está ótimo. Trocou de carro, trocou de casa, até de mulher ele trocou, graças a Deus. Aquela antipática, está ótimo ele. Olha, desde que ele entrou para aquela comissão de licitação, como ele tem progredido, gente. Já comprou um sítio, já comprou tanta coisa, até helicóptero ele já tem. Então, existem espíritos que eles nos gostam, mas eles não conseguem ter uma grandeza maior. Esses espíritos, que fazem parte da família espiritual, são chamados de espíritos familiares. Espíritos familiares são todos os espíritos que têm vinculação conosco, mas eles não conseguem ter uma leitura mais espiritualizada das nossas vidas. E existe um outro que é diferente. Eles nos enxergam como espíritos e não como pessoas. Então eles estão preocupados com o sucesso espiritual, não o sucesso material. Eles dizem assim: estou tão preocupado com o meu protegido. Nossa, ele está muito ruim, ó. Desde que ele entrou para essa comissão de licitação que a vida dele desandou. Já comprou um sítio, comprou um helicóptero, já trocou de casa, tá de mulher, ele já trocou, meu Deus. Então, a leitura dele é outra, porque ele está preocupado não com a pessoa, mas ele está preocupado com o espírito. Esses são chamados de espíritos mentores. Resultado, resumo da ópera. Nossa família espiritual é formada de 2 tipos de espíritos: os familiares e os mentores. Os familiares enxergam de uma maneira mais terra-terra, enquanto que os mentores têm uma visão mais transcendente da vida. E se um familiar tiver uma visão mais espiritual, aí ele deixa de ser familiar, passa a ser mentor, ser conceito. Ele deixa de ser uma coisa e passa a ser a outra. Então, esses espíritos que compõem a nossa família espiritual, eles estão articulados com a nossa própria existência. Nossas vidas estão muito relacionadas com a presença
desses companheiros no nosso dia a dia. Diz o Espiritismo que antes de nós reencarnarmos, esses que compõem a nossa família espiritual, eles estão apostos na nossa reencarnação. Eles participam do planejamento que vai ser feito. Eles se comprometem com o sucesso da nossa encarnação. Via de regra, que é o mais esperado, a nossa família espiritual está relacionada com a nossa família corporal. Então, a nossa família corporal, na verdade, ela é suportada pela nossa família espiritual. É ela que um pedacinho reencarna. E quando alguém da nossa família vai renascer, esse grupo da chamada família espiritual, todos se mobilizam, olha, vai renascer, vamos lá e tal. Então, há toda uma família que do lado de lá vive e que sustenta essa pequena família que encarnou. É como se fosse um iceberg de cabeça para baixo. A pontinha para cima é a pontinha que está para baixo, que reencarnou. E aquilo que está oculto para baixo é o que fica oculto para cima, que é a família espiritual. Ela é muito mais numerosa do lado de lá do que do lado de cá. Os que encarnam são alguns gatos pingados. A maior parte fica do lado de lá no mundo espiritual. Então, nesse sentido, a nossa família terrena, ela renasce e os membros que compõem essa família terrena, via de regra, fazem parte da família espiritual. E quando eles vão renascer, esta família espiritual se compromete com o sucesso desse pequeno grupo que vai voltar ao mundo terreno. Sendo que, entre aqueles que compõem a nossa família espiritual, nós temos alguns espíritos que são destacados de maneira mais particular para serem os responsáveis diretos pela encarnação de cada um de nós que estamos na Terra. Então, no dizer do Espiritismo, destaca-se da família espiritual alguns espíritos que serão os que vão acompanhar a encarnação dos que vêm para a Terra. Os espíritos que nos sustentam, que nos apoiam, que são os nossos mentores, digamos assim, eles não podem ser de um grau evolutivo menor do que o protegido, até porque não faz sentido. Você tem um cara mais evoluído e o outro menos. E aí, fulano, como é que é? Vai fazer o que hoje? Eu gostei da ideia, essa vai ser boa, acho que vai ser bom. Não pode. O mentor tem que ter mais preparo do que seu protegido. Ele sempre cuida daquele que ficou sob sua guarda. E esses espíritos chamados de espíritos mentores, eles são de uma evolução espiritual que difere daqueles espíritos familiares. Por quê? Porque são espíritos de uma certa elevação que têm uma compreensão melhor da vida. Eles, portanto, acompanham a nossa programação, acompanham a nossa proposta de renascimento, sabem o que em princípio está desenhado para que a gente faça na Terra e são aqueles que vão facilitar a nossa vida no mundo material. Segundo as obras doutrinárias, não existe nada, nenhuma falta, nenhum tropeço, nenhum equívoco, nenhum escorregão que justifique que o protegido seja abandonado pelo seu protetor. Não existe no dizer do Espiritismo coisa do tipo, eu era até o mentor do fulano, até os 25 anos eu fui mentor, mas ele fez tanta bobagem que eu larguei, não, isso aí não tem cura mais não, larguei de mão e eu estou atrás de outro aí para eu orientar. Isso, no dizer do Espiritismo, não é verdadeiro, por quê? Porque o mentor, ele vai trabalhar no sentido de aproveitar o máximo que puder daquela encarnação, porque já se sabe que a tendência nossa é não cumprir tudo que está previsto. A gente vai dar uma aqui ou lá, uma escorregada. Alguns escorregam mais, outros menos, mas já se sabe que é esperado alguns escorregões. Mas ele sabe que a qualquer momento o seu protegido pode mudar de rota e pode melhorar. Pode acontecer uma coisa com ele, então ele fica a postos.
diferente daqueles que nos perturbam. Os espíritos que nos perturbam, quando eles sentem que a gente não está correspondendo às suas influências, eles dizem, isso aqui não aguenta mais, eu vou largar. Então, os que nos perturbam, segundo a doutrina espírita, abandonam quando eles não conseguem êxito no seu processo de perturbação. Os mentores, ao contrário, não desistem dos seus protegidos. Tem até uma passagem muito comentada de Chico. Chico Xavier foi fazer uma visita a um presídio. E aí ele entrou e ficou todo mundo lá fora. Oh, meu Deus! Quando ele saiu, os repórteres chegaram. E aí, que tal? Como é que foi lá? Muito espírito perturbado, muita obsessão, muito vampiro lá dentro. O que você viu? Muita perturbação. Aí ele disse, não, eu não vi nenhum espírito perturbado lá dentro. Como não? Eles estão presos, são criminosos, são assassinos, estão ali dentro enclausurados, fizeram tanto mal, como que não tem espíritos? Não, eu vi mães, eu vi pais, eu vi uma série de espíritos benfeitores ali cuidando deles, mas espírito obsessor, não vi nenhum não. Mas como não, Chico? Se eles são tão perversos? Não, porque o obsessor já conseguiu o objetivo dele, agora ele está aqui fora procurando outros para jogar lá dentro. Aí o repórter, opa, com licença, né? Resultado, nós não somos abandonados pelos nossos mentores. Eles não desistem de nós. Só que é muito frequente nós dizermos assim, mas meu Deus, cadê o meu, que eu acho que ele esqueceu o meu endereço, porque eu não sinto nada, eu não ouço nada, ele não diz nada, eu queria tanto que ele desse pelo menos um sinal de fumaça para mim, mas ele não dá, eu queria pelo menos saber o nome dele para quando eu orar, chamar de Zé, Antônio, Pedro, mas nem o nome eu sei, porque o Chico falava que era Emmanuel, Divaldo diz que é Joana de Ângeles, e o meu, pelo amor de Deus, o meu nome, né? E aí não tem. E a pessoa fica, nossa, eu queria tanto saber o nome, como se isso fosse fazer alguma diferença para nós. Então, como é que funciona essa influência que os mentores podem fazer nas nossas vidas? A influência que eles realizam nas nossas existências é uma influência que ela não cessa. Ela não cessa. É que nós, às vezes, não conseguimos perceber. A influência dos espíritos benfeitores em nós, ela pode ser subdividida em dois tipos. Existe a influência direta e a outra eu duvido vocês saberem. Então, a influência direta, como o próprio nome diz, é aquela que acontece diretamente em nós. Os espíritos benfeitores em nós, influenciando em nós. A indireta é evidentemente que não é em nós, é nos outros. Nessa influência direta que a gente tem, ela pode acontecer em duas situações distintas. Primeira, em estado de vigília. Você está acordado. Você está acordado. E você pode receber uma sugestão do seu mentor. É aquela sopradinha que você diz, será? Então, é aquela intuição que vem em nós. A intuição que vem quando nós estamos acordados, ela pode ser muito bem uma influência direta do mentor atuando sobre nós. Estado de vigília. São basicamente as nossas intuições. Você está num local e diz, não, eu vou voltar, gente. Fulano, não corre, diminui. E aí quando você vê, na frente um acidente. Você está em casa, você está tão angustiado, vou ligar para minha mãe, então aconteceu alguma coisa. Você liga, aconteceu. Então essas percepções que vão além dos nossos 5 sentidos, que a gente, eu não sei o que foi, mas me deu na cabeça e eu fui lá. E quando eu cheguei, tinha acontecido ou ia acontecer. Tive a intuição de voltar em casa e evitei uma coisa que ia acontecer. Então isso tudo são
as influências que acontecem no estado de vigília. E a segunda que acontece é no estado de sono. Fala-nos a doutrina espírita que durante a hora que nós estamos dormindo, o espírito pode se desprender do corpo. E estando desprendido do corpo, nós ficamos com mais lucidez do que nós teríamos se estivéssemos acordados. Então, quando estamos fora do corpo, nós temos muito mais chance de encontrar com os nossos mentores. Eu falo mentores, mas pode ser com os espíritos familiares, com os nossos afetos, com algum parente que desencarnou. Tudo pode acontecer nesse momento do sono, em que a gente se desprende e a nossa sintonia vai ao encontro daquilo que está dentro de nós. E aí, durante o sono, nós temos a oportunidade de entrar em contato com os mentores. O que isso significa dizer na prática? Significa dizer na prática é que todo dia, nós podemos conversar com ele. Assim, ele nunca me deu um sinal. Todo dia. Dormiu, relaxou. Tem gente, por que eu digo que tem a chance de sair do corpo? Porque tem vezes que a gente está tão cansado ou tão perturbado que quando dorme, dorme o espírito junto com o corpo. Dorme junto, nem sai, fica pesado. Mas se você tem ideais mais nobres, a tendência é que a gente tenha mais facilidade de sair. E aí você desprende do corpo, entra em contato com o mundo espiritual e nessa hora a gente pode entrar em contato com os espíritos. Diz Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que essa proximidade dos mentores com os protegidos durante a noite, sugerindo ideias, às vezes até fazendo com que eles repensem o que eles estavam dizendo, justifica uma frase que as pessoas costumam dizer: não, vai dormir que amanhã você vai acordar com a solução para isso, né? Ou por outra, a noite é boa conselheira, dorme que amanhã você com a cabeça relaxada vai ver melhor a solução para o problema. Diz a doutrina espírita que essa solução ela pode advir do sono, não é porque simplesmente sonhou, dormiu, é porque os mentores estiveram conosco e nos intuíram. Mas eu não lembro, mas não precisa lembrar. Eu não preciso lembrar, mas quando eu acordo de manhã, eu digo, pensando bem, tadinho dele, né, coitadinho, não, eu acho que eu não vou fazer isso, não vou queimar a roupa dele, não. Eu vou só jogar pela janela, não vou queimar. Então, assim, você pode rever quantas vezes você dorme, ou melhor, pensa que está dormindo, né? Amanhã, deixa, e ele vai ver só. E a pessoa aí ensaia todo o diálogo, eu vou dizer isso, ele vai dizer aquilo, aí eu vou dizer isso aqui para ele. Aí ele vai falar assim, eu vou dizer assim então. Aí quando é de noite dorme, quando acorda de manhã, passou a raiva. Essas ações, no dizer do Espiritismo, elas são influenciadas pela possibilidade do mentor em nós. Só que tem vezes que a gente está muito tapado. Nós estamos tão obcecados pelas nossas ideias que ele dá a intuição, você não ouve. Durante o sono ele não tem acesso a você. Até que ele fala, mas você nem dá atenção. Diz as coisas, mas não registra. Fala, mas não entende. No dia seguinte acorda e diz assim, nossa, tive uma perturbação. Tinha uma pessoa que vinha, falava no meu ouvido, falava no meu ouvido, falava um monte de coisa. Eu quero, não sei o que era não, mas era um negócio, uma perturbação. Tomara que eu não tenha mais essa perturbação. Eu estou perturbado. Às vezes não é. Às vezes o mentor diz, minha filha, não faça isso. E, não, você está doido? Vou sim. Resultado, se a gente não consegue essa influência de forma direta, ela acontece de forma indireta. Quem, por exemplo, os familiares, não, graças a Deus, e os amigos, porque às vezes a mãe chega
Não sei porque a mãe agora adora dizer isso, mas as mães chegam assim, minha filha, este rapaz não serve para você, né? E aí o mentor já tentou dizer, não tem isso. Aí que casa mesmo. Pois é, então, o mentor tenta, não consegue, ele vai influenciar outras pessoas. Aí ele vai no pai, na mãe, no irmão, diz para ela isso, fala isso. E aí às vezes a pessoa, olha, deixa eu te dizer tá me dizendo, eu vou te dizer uma coisa, assim, vem na minha cabeça. E esse negócio aí às vezes é um mentor que está usando você porque a intuição do outro não está funcionando. O canal não está funcionando, a antena não está ligada, aí o outro está de antena aí, vai ser nesse aqui. Ou se não é um familiar, um amigo. Mas ele vai tentar encontrar uma forma de fazer com que a informação que ele quer alcance o seu protegido. É comum ele obter resultados positivos, é comum que ele consiga que isso aconteça, mas é também bem comum que ele não consiga. Que a gente tenha influência, tenha a sugestão e acabe nem conseguindo mudar de opinião, mesmo os mentores tentando durante a vigília, durante o sono, nos familiares, nos amigos. Na palestra espírita é uma também. Tem um pessoal, acho engraçado isso, né? No culto do Evangelho no Lar, eles começam a ler assim o texto, e dizem, gente, mas esse parágrafo é a minha mãe todinho. Aí lê o próximo, esse aqui é meu irmão. Mas para mim não tem nenhum, é incrível, né? Aí lê, nossa, parece que está escrito para ele, mas eu mesmo não me acho em nenhum. Isso é complicado, né? Quer dizer, a gente está tendo a oportunidade de ter um encontro com uma informação e a gente rejeita essa informação. E tem algumas pessoas assim, puxa, mas eu queria que o meu mentor desse pelo menos um oizinho, né? Mas nem um oi dá, mas ele dá o oi, né? Para dar o oi tem duas condições, ou é a oração do ó, ou é a intuição que a gente vai ter que estar antenado. Aí ele dá um oi, mas se não ora e se não tem intuição, não liga para as intuições, rapaz, me deu uma vontade, mas eu não vou fazer. A intuição vem e a pessoa rejeita. Aí você, não, eu não sou besta de fazer isso. Então não vai fazer, né? Aí resultado depois, resultado de tudo isso é que nós, nas nossas existências, precisamos descobrir como fazer para que a gente consiga manter a sintonia. Eu vou dar 6 dicas de como a gente manter a sintonia com os bons espíritos. Primeira delas, cuidado com as nossas atitudes, com a nossa conduta, o que eu faço, porque o que a gente faz acaba arrastando a gente para um determinado tipo de vibração que pode dificultar a conexão com os mentores. Então, se eu sou uma pessoa que eu digo, eu estou nem aí não, rapaz, comigo não é assim não, e aí eu entro nesse ritmo de ser uma pessoa agressiva, violenta, ou uma pessoa que tudo brinca, tudo debocha, tudo, não leva nada a sério, fique esperto. Não é que a gente tenha que andar igual um robô, né? O tempo todo, não posso me desconcentrar, senão meu mentor vai embora. Não precisa isso. Mas você precisa que as suas atitudes, elas permitam um encaixe de ideias, que você consiga receber. Porque se você passar o dia inteiro falando ou pensando, agindo, né? Agindo de maneira que as suas atitudes são atitudes que vão de encontro e não ao encontro do pensamento do mentor, como é que vai se resolver? Não tem como, porque você está o tempo todo com ideias que são o oposto do que o mentor falaria. Você fica no trabalho, tô nem aí, isso aqui e tudo que brinca, tudo que fala é contrário, as atitudes que toma. Então, tomar cuidado com as nossas
atitudes. 2, lazer. Cuidado com o lazer, que o lazer pode nos afastar. A pessoa diz assim, eu sei lá, estou assim, hoje que esse final de semana estou tranquilo, acho que eu vou no cinema, vou assistir Jogos Mortais 7, está passando, e é bem emocionante aquilo ali, tão legal. Aí a pessoa assiste aquilo e vai dormir. Como que vai dormir? Aquele monte de gente sendo rasgada, despedaçada, e a pessoa dormindo, eu acho que vou dormir tranquilo hoje. Como que pode, gente? Porque você não sabe que histórias existem no seu passado sepultado do seu inconsciente. Não é possível que a gente tenha atravessado toda a história da humanidade e nunca tenha feito besteira. É praticamente impossível que a gente nunca tenha entrado num conflito sangrento. É praticamente impossível. E aí você vai assistir um trem desse, aí chega em casa, quer dormir, como que dorme, meu Deus do céu? Então cuidado com o lazer, porque o nosso lazer pode nos arrastar para longe daquilo que você poderia ter de sintonia com o seu mentor. Não, cinema eu não gosto. Deus me livre, eu gosto de música. Música que é bom. Aí a pessoa, não, eu gosto de música. E minha música predileta é funk. Eu vou para o baile funk todo, aquilo é que é legal. É uma liberdade, é uma maravilha. E aí vai. Como que depois você vai conseguir uma sintonia com esse lazer, pelo amor de Deus? Eu só estou dando um mau exemplo, né? Bom, vocês tiram um mau exemplo, ficam bons. 3, conversas. As nossas conversas podem ser conversas que nos afastam. As coisas que a gente comenta. Sócrates tinha um negócio interessante que ele dizia. Pessoas interessantes falam sobre ideias. Pessoas comuns falam sobre as coisas. E pessoas medíocres falam de pessoas. Então, você fique vendo o que você fala. Porque às vezes a gente cria o vício de falar mal dos outros. E fica o tempo todo, sai de um e entra o outro. Vai para o salão de beleza, olha aquela, ridícula. Olha o cabelo dela. Entendeu? Isso aí não tem jeito. Certo? Aí faz só com a cabeça assim, para a outra. E a gente vai se habituando. Tem gente que cria o hábito. Vocês lembraram de alguém? Cria o hábito de ficar falando mal dos outros. Ou tem vezes que não é falar mal dos outros. A pessoa reclama de tudo. Vai comer, olha a comida. Não gosta de comida. Porque fulano não sei o quê. Fulano comeu mais do que podia comer. Porque não sei o quê. Tudo. Choveu, não choveu. Se choveu, reclama. Se não choveu, reclama. Aí a televisão, aí a novela ridícula. Isso até é chato. Caramba, então a gente não se dá conta que você entra num círculo vicioso de reclamação, de chateação com tudo, e isso é muito perigoso, porque essas nossas conversas, elas vão nos afastando de uma conexão, porque o mentor quer fazer a conexão, mas para ter conexão, a rádio tem que estar sintonizada na estação certa. Se você passa o dia inteiro na reclamação, na chateação, no aborrecimento, como que você vai agasalhar uma ideia, uma sugestão de você ser mais paciente, de você tentar mudar? Não tem espaço, porque a sua mente está sintonizada só naquela questão das nossas conversas indesejáveis. Oi? As mediúnicas, às vezes eles vêm, tento me aproximar, estou tentando, mas ele nem me ouve, nem liga. Na hora de dormir, já acorda na vida loucamente. A gente às vezes não se dá conta do quanto o mentor está tentando e a gente está, digamos assim, resistindo em ter esse nosso contato. De outras vezes, não são as conversas, são as reflexões que a gente faz conosco mesmo, sabe? Quando a gente está sozinho, não está com ninguém. Aí você está naquela rede se embalando e diz, mas a minha vida é uma droga mesmo, hein? Nossa, como eu sou infeliz. Meu Deus, está dando tudo errado na minha vida. Nossa, queria assumir, queria jogar uma bomba ninja e sumir daqui e aparecer lá no Japão. Eu queria fazer uma cirurgia plástica, vou mudar minha cara, mudar meu CPF. E aí a gente sozinho, são diálogos sozinhos, não tem ninguém. Mas demonstra
aonde a nossa mente se encontra. A gente fica falando só aquilo. A conversa da gente sozinho é só isso. Eu não quero apavorar ninguém com o que eu vou dizer, tá? Mas tem uma obra de Emmanuel, Justiça Divina, tem uma mensagem chamada Lugar Após a Morte, em que diz o seguinte: se você quer saber para onde você vai depois da morte, verifique o que é que você faz quando está sozinho. O que você faz quando está sozinho é para onde você vai. E esse sozinho é depois que todas as obrigações acabaram. Pegou o menino na escola, já fez comida, já assistiu sua novela, já fez tudo. Bom, agora o tempo é meu. Vai fazer o quê? Vai puxar aquela cadeira de macarrão, botar na porta para saber quem trocou de marido? O que você vai fazer? Vai fazer uma leitura edificante? Vai ficar com a família para estreitar os laços? O que você vai fazer? Então isso aí é um outro fator muito forte. Um quinto fator que também denota a nossa sintonia, os nossos pensamentos. O que é que eu fico pensando? Os meus pensamentos me levam para onde? Quando eu fico pensando na minha vida. Que sintonia eu faço quando eu me pego sozinho pensando? Isso tem muito a ver com quem são as nossas companhias. Tem uma frase que a gente ouvia muito quando era menino que dizia assim: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. No Espiritismo é o contrário. Diga-me quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Então, de acordo com o pensamento, você vai saber quem são os que te acompanham. Porque os espíritos que nos circundam costumam pensar igual a nós. Então, pense no que você pensa e você vai saber quem anda com você. Penso, logo existo. Então, quando eu penso, eu sei quem eu sou, sei que eu sou. Então, e sei quem é que anda comigo. Os espíritos que nos acompanham costumam ser semelhantes a nós. O que você faz, o que você pensa, leva para isso. E por último, os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos planos. O que é que a gente projeta para o futuro? Ai, não vejo a hora, gente, não vejo a hora de fulano morrer. Nossa, eu ficar viúva. Meu Deus, ele vai para o trabalho todo dia e volta, o que é pior. Ai, meu Deus, eu digo para ele, vai com Deus, para ele ir com Deus de vez, e ele vai, mas ele volta. Meu Deus, voltou de novo. E aí, o que é que eu desejo? O que é que eu sonho? Quais são os sonhos que eu tenho, no sentido de, eu queria muito que acontecesse isso, acontecesse aquilo. Isso é muito perigoso, porque nós podemos estar arrastando as nossas vidas numa direção que não seria a mais adequada. Se a gente bem perceber, as duas primeiras, que são atitudes e lazer, têm a ver com os nossos atos. As conversas e as nossas reflexões íntimas têm a ver com as nossas palavras. E os nossos pensamentos e nossos anseios têm a ver com os nossos pensamentos. Então, é a gente cuidar de atos, palavras e pensamentos. Isso não é novidade. Dentro do cristianismo, a gente sempre ouviu falar cuidar de atos, palavras e pensamentos. É aí que a gente vai permitir uma conexão maior com os mentores para que eles possam nos ajudar. Existem 1000 formas que a gente pode fazer para tentar auxiliar isso no nosso ambiente, na nossa vida. Uma das ferramentas que a doutrina espírita nos propõe dentro desse fenômeno é a gente manter uma harmonia dentro de casa. Uma harmonia em casa. De que forma? Algumas ferramentas que a doutrina espírita nos propõe. Primeira delas, o Evangelho no lar. Quando a gente fala o Evangelho no lar, as pessoas sempre lembram do culto do Evangelho no lar. É bom.
O culto do Evangelho no Lar é uma vez por semana, você abrir uma página, fazer uma leitura, comentar e tal. Isso é ótimo. O culto do Evangelho no Lar melhora a casa e melhora toda a vizinhança pela energia que ele promove. E à medida que a gente vai estabelecendo essa prática, os espíritos, sabendo que aquele lugar ali é um local de socorro, eles costumam até usar como posto de socorro. Quando os espíritos precisam, eles levam para a nossa casa para ser auxiliado, porque sabe que ali tem energia que pode ser usada pelo foco de energia boa que ele emite. Mas o bom mesmo é que a gente não faça somente o culto do Evangelho no Lar, que a gente faça o Evangelho no Lar, que é diferente do culto do Evangelho. Porque o culto do Evangelho é assim, uma vez por semana tudo está fazendo, aí faz o culto. Acabou, volta a briga. Não. O Evangelho no Lar é a manutenção do Evangelho no Lar durante a semana. Que a gente não simplesmente faça disso um ritual. Está todo mundo de mal, todo mundo com ódio dentro de casa. Ixi, hoje é sábado, Evangelho. Aí, como estão de mal, manda pelo WhatsApp, né? Meu filho, está na hora do Evangelho. Aí o menino sai do quarto, mal-humorado, aí senta lá, e aí a mãe espertamente já escolheu a mensagem, não ao acaso, já marcou com o dedo, está marcada a mensagem. Vou abrir o acaso. Aí ela abre. A ingratidão filial. Vamos lá. A ingratidão filial. E aí, o Evangelho no Lar não é para a gente alfinetar os outros, para ficar, olha aí, fulano, isso aqui é para você, hein? Isso aqui é para você. Porque o Evangelho é para cada um. Se ninguém ainda percebeu, Deus deu uma alma para cada um cuidar da sua. Porque ninguém vai conseguir salvar a alma do outro. A gente pode até ajudar, mas não tem jeito. Só eu é que posso dizer, eu vou mudar. Eu vou me transformar, eu vou ser diferente. Vou parar de ser como eu sou e vou ser diferente. Só eu é que posso mudar a minha vida. Então, o culto do Evangelho no Lar é muito importante se a gente souber aproveitar para que ele seja um momento de reflexão, de análise, da gente poder ter uma parada para uma reflexão mais bacana das coisas. Não necessariamente você é obrigado a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Não, você tem que ser o Evangelho, se não for, está errado. Não, às vezes você tem filho adolescente, filhos que são crianças, pega outra obra, pega Jesus no Lar, pega a Alvorada Cristã, e aí você lê um capítulo e comenta aquele capítulo que tem material de sobra. Na minha casa, por exemplo, eu uso as obras do André Luiz. Cada semana é um capítulo. A gente lê, aí comenta e aí tem tudo, né? Tem lei de causa e efeito, tem parte moral, aí vai espiritismo junto com conceito moral, vai tudo junto. E aí vai se estudando aquilo e a gente vai estudando os livros. Então é uma maneira da gente fazer, na verdade, é um culto do Evangelho entre aspas na minha casa, porque não é o Evangelho que a gente lê outros, lê um livro de abertura e tal. Então cada grupo, cada casa escolhe o que acha mais interessante. O convencional é se usar o Evangelho segundo o Espiritismo, mas isso não é uma obrigação. Mas é bom. É uma boa dica o Evangelho segundo o Espiritismo para fazer esse trabalho. Uma segunda ferramenta muito importante é a prece. A prece é muito importante, porque não é só fazer o Evangelho, é a gente manter uma conexão com o sagrado. Quando a gente não tem tanta dificuldade, isso não se torna assim tão imperioso, mas quem tem uma questão espiritual mais acentuada, que é mais sensível, que percebe mais os espíritos, não pode descuidar da prece. Tem que ficar... Todo mundo tem que tomar cuidado com a vida, mas quem é sensível tem que cuidar mais, porque fica mais frágil, sente mais os ambientes e precisa se cuidar mais. Então, ao acordar, fazer uma prece, antes de dormir, fazer uma prece, para que você esteja harmonizado com as coisas. Algumas famílias têm o hábito de orar antes de comer, é uma outra forma. O importante é que a gente mantenha um clima de harmonia. Não adianta a gente criar um ritual, você tem que orar, bora!
Hora prece. Não come, menino. Então assim, não faz muito sentido a gente ficar com o garfo na mão, espetando a mão do garoto porque pegou a comida antes de orar. Aí é melhor não falar, ninguém vai orar mais. Pronto, acabou. Meu filho, coma. Porque não pode ser um ritual, não pode ser uma coisa de fora. Tem que ser de dentro, tem que ser uma coisa que a gente sinta. Isso é um contato com o espiritual. Então isso é uma ferramenta importantíssima. E quanto mais a gente estiver frágil, mais tem que recorrer à prece. Quando a gente está depressivo, quando está angustiado, está se sentindo sozinho, está se sentindo perturbado, a prece é ótimo. Não consigo orar. Quando começa meu pensamento divaga, já foi. Quando a gente fica assim, a gente usa música. Por que tem as músicas espíritas? Porque isso ajuda muito. Pega um CD de música espírita, põe e ouve. Aprende as músicas. Se você não consegue fazer a prece, canta. Que para cantar é mais fácil do que orar. Porque na medida que você vai cantando, não é a música do Leandro Leonardo, é falando de música espírita. Não, é porque daqui a pouco você vai pegar Marília Mendonça para ficar ouvindo, não faz sentido. Prece que eu estou falando é você pegar, e tem vários centros espíritas que vendem CDs, você compra um CD para você ouvir, aquelas músicas vão ajudando a gente. Não falo só de música instrumental, falo de música que tem uma letra, porque aí você vai cantando a letra e ela vai ajudando você a conectar. Porque às vezes quando está muito perturbado, a gente tem dificuldade de orar, a gente faz 2, 3 frases e pensamento devagar, então bota a música. Que quando você canta é mais fácil, ela te guia melhor para fazer a sintonia. Então, música pode ser um instrumento quando a prece está com dificuldade. E a Casa Espírita tem uma terceira ferramenta, que é a água fluidificada. A água fluidificada é também um elemento importante, porque acontece na Casa Espírita da gente possuir trabalhos onde os espíritos colocam na água algumas substâncias fluídicas que podem ajudar a gente. Então isso é importante. Se a gente está fazendo um trabalho de atendimento espiritual, de assistência espiritual, que a gente mantenha a água fluidificada para esse fim. E por último, a quarta das ferramentas é o passe. O passe também é um excelente instrumento, só que o passe não é para resolver as coisas. O passe não resolve, o passe alivia. O passe é igual a um remédio para dor de cabeça. Você toma, mas se você não cuidar, ela vai voltar. Então, para que serve o passe? Estou muito perturbado, estou muito incomodado, aí você toma o passe, se faz a desconexão das ligações que os espíritos perturbados fazem em nós, e você consegue dizer, nossa, melhorei até dormir. Mas se melhorou, não volte para o lugar que você estava. Mude de conduta para que você consiga efetivamente fazer uma transformação. Se a gente efetivamente mantiver uma sintonia pelo Evangelho no lar, mantiver o hábito da prece, quem estiver em atendimento espiritual, tomando água fluidificada e tomando o passe na Casa Espírita, a gente tem grande chance de manter a sintonia com os nossos mentores. Se isso acontecer, vamos ter muito mais chance de acertar. Mas isso aí, nós temos que estar dispostos a fazer, interessados em fazer, para que a nossa vida faça sentido. Senão, a gente vai passar batido, vai ter toda a informação do Espiritismo, toda a informação que a gente consegue coletar na Casa Espírita, mas não vai saber usar essas ferramentas para que a gente mantenha o equilíbrio. Às vezes a gente quer muito que Deus haja nas nossas vidas, mudando as nossas vidas, mudando a situação que a gente está tendo. O Senhor, meu Deus, muda tudo, muda. E na verdade, Deus está mandando o problema para que a gente mude, não é para que o problema mude, somos nós que temos que mudar. E nesse particular, a doutrina espírita traz uma informação muito interessante sobre a prece, dizendo o seguinte, que a prece, ela não vai resolver os nossos problemas. A prece não vai solucionar os dramas que a gente tem. E Emmanuel diz uma coisa incrível. A prece é como se fosse uma lâmpada que se acendesse num quarto desarrumado. A lâmpada, a luz, não coloca nada no lugar, mas mostra para você qual é o serviço que você tem para fazer. Uma coisa é você estar querendo arrumar um quarto no escuro,
e a outra é você poder acender a luz para você arrumar o seu quarto. A prece que vai fazer a sintonia com o mentor é a lâmpada que se acende. Acendeu a lâmpada, você tem clareza do que pode fazer, entende as responsabilidades espirituais que você possui, compreende as conexões familiares que você tem, compreende o que Deus quer de você, e aí fica muito mais fácil você conduzir, porque sintonizado com eles, o influxo de energia que te aponta a direção do progresso, que te aponta os ideais superiores, ajudam muito mais para que você tome decisões acertadas. Sozinho é bem mais difícil a gente acertar. Portanto, o que nos sugere o Espiritismo? Que a gente mantenha a sintonia com os nossos mentores para que a gente consiga ter todo o êxito que Deus quer que a gente tenha nessa encarnação.